E se o sistema bancário internacional não tivesse sido inventado por banqueiros, mas sim por monges? E não qualquer tipo de monge, não. Monges que eram também guerreiros de elite. Parece coisa de filme, né? Mas essa é a história real dos Cavaleiros Templários, e ela é bem mais surpreendente do que se imagina. Quando a gente pensa em transferência bancária e empréstimo internacional, a imagem que vem à cabeça é de um escritório moderno, certo? Talvez em Nova York ou em Londres. Mas e se a origem disso tudo estivesse, na verdade, em campos de batalha medievais? Parece loucura, eu sei, mas é exatamente aí que a nossa história começa. Pois é, essa é a história dos Cavaleiros Templários, uma ordem de monges que também eram guerreiros e que, tentando resolver um problema bem prático do dia a dia deles, acabaram inventando o futuro das finanças, talvez sem nem se dar conta do que estavam criando. E para a gente entender essa história, nosso ponto de partida é um lugar que existe até hoje, bem no coração de Londres, um verdadeiro portal para esse passado surpreendente. Essa aí é a Temple Church, fundada em 1185. Olhando por fora, um lugar de oração. Mas por dentro? Bom, por dentro era o quartel-general de uma das organizações mais poderosas do mundo na época. Um lugar que protegia tanto tesouros da fé quanto fortunas gigantescas. E é aqui que a coisa começa a ficar interessante. Para entender os templários, a gente precisa sacar a grande contradição que eles representavam. De um lado, eram monges, que faziam voto de pobreza. Do outro, uma força de combate de elite super bem equipada para as batalhas mais brutais das cruzadas. Ué, como assim? Como é que isso é possível? Mas afinal, por que monges precisariam de tanto poder e dinheiro? Para entender isso, a gente precisa voltar para a missão original deles: proteger peregrinos na viagem que era, sem exagero, a mais perigosa da Idade Média. Com a conquista de Jerusalém, um monte de fiéis da Europa começou a ir para a Terra Santa para visitar os locais sagrados. Só que chegar lá não era só uma prova de fé, era principalmente uma prova de sobrevivência. A jornada era um verdadeiro pesadelo, tanto de logística quanto de segurança. O caminho por terra, do porto de Acre até Jerusalém, era infestado de bandidos. Imagina ter que levar todo o dinheiro para meses de viagem no bolso. Era basicamente carregar um alvo nas costas. Foi exatamente para resolver esse problema, que era uma questão de vida ou morte, que um pequeno grupo de cavaleiros teve uma ideia que mudaria a história para sempre. O que começou com apenas 9 cavaleiros, com a missão de proteger as estradas, ganhou apoio muito rápido. Em menos de uma década, eles já tinham o reconhecimento oficial do Papa, se tornando uma ordem legítima e com o apoio das maiores autoridades da Europa. O próprio rei de Jerusalém, Balduíno II, cedeu a eles um espaço super nobre, a mesquita de Al-Aqsa, que fica no Monte do Templo. Como eles estavam sediados no local do antigo Templo de Salomão, o apelido pegou Cavaleiros do Templo, ou simplesmente Templários. E foi a combinação da missão de proteger peregrinos com a rede de bases que eles tinham por toda a Europa que levou à maior invenção dos templários, algo que realmente mudou o mundo. O sistema era genial de tão simples. Um peregrino ia até a Casa Templária, em Londres ou Paris, depositava seu ouro e recebia em troca uma carta de crédito, um pedaço de papel. Com esse documento, ele viajava tranquilo, de mãos vazias, e quando chegava em Jerusalém, era só ir na base local, apresentar a carta e sacar o valor correspondente. Essa analogia moderna é perfeita, né? Captura exatamente a essência do que eles criaram. Era uma rede de transferência de valores segura, confiável, que cobria todo o mundo cristão. Com isso, eles praticamente eliminaram o risco de roubo nas estradas. Mas eles não pararam só nas transferências, não. Com uma rede tão confiável, logo eles estavam fazendo empréstimos para reis, guardando joias da coroa, administrando fortunas enormes. Aquela pequena ordem de monges que fez voto de pobreza tinha se transformado de repente numa verdadeira potência financeira multinacional. E como a história costuma mostrar, tanto poder e tanta riqueza acabam atraindo inimigos poderosos. O fim dos Templários foi tão rápido e brutal quanto a sua ascensão foi meteórica. O principal vilão dessa história é o rei Filipe IV da França. Ele devia uma fortuna para os templários e, em vez de pagar a dívida, ele encontrou uma solução muito mais simples e, digamos, definitiva: eliminar seus credores. E a solução de Filipe foi rápida e violenta. Numa sexta-feira, 13 de outubro de 1307, ele mandou prender
todos os templários da França de uma só vez. As acusações eram forjadas, as confissões obtidas sob tortura, o rei pressionou o Papa até que a ordem fosse extinta. E o último líder deles foi queimado na fogueira como um recado bem claro de que o poder de um rei estava acima do poder do dinheiro. A Ordem dos Templários foi destruída. Seus membros foram mortos ou fugiram, suas propriedades foram confiscadas. Mas a ideia que eles criaram, essa era poderosa demais para morrer junto com eles. A necessidade de um sistema financeiro internacional não desapareceu. A semente que os templários plantaram já tinha começado a brotar em outros lugares. A ideia sobreviveu. O conhecimento dos templários se espalhou. Em Portugal, por exemplo, eles basicamente mudaram de nome e viraram a Ordem de Cristo. E mais importante ainda, os comerciantes italianos pegaram aquele modelo, aperfeiçoaram e criaram redes financeiras que funcionavam com suas próprias regras, longe do controle dos reis. A ideia de um poder financeiro internacional e privado já estava em movimento. Isso tudo nos traz de volta para os dias de hoje. A história dos templários mostra um conflito que, na verdade, nunca desapareceu. O da riqueza privada, que atravessa fronteiras, contra o poder dos governos, que tentam controlá-la. A ascensão e a queda desses monges banqueiros levantam uma pergunta que continua super atual. Quando uma instituição financeira se torna poderosa demais, aquele ciclo de poder, dívida e destruição que acabou com os templários poderia, de alguma forma, se repetir?